Fala pessoal do canal, e aí pessoal, beleza? Joabas aqui na área de novo para mais um vídeo do Retro Joabas, mais um vídeo de análise de Tokusatsu, hein? E hoje a gente vai analisar um dos episódios mais clássicos da série do Jaspion, episódio número 23, o episódio Monstro do Século. E qual a pergunta que eu vou fazer aqui para vocês agora, para a gente responder nesse vídeo? O Jaspion, ele perde a luta contra o mal em um monstro do século? É isso que eu vou responder ou analisar com vocês aqui nesse vídeo do Retro Joabas, hein? Então fica comigo aí depois da vinheta. É isso aí, pessoal, então chegou o dia da gente analisar mais um episódio de Tokusatsu que sempre traz algum tipo de lição ou algum tipo de reflexão aí pra gente, além do entretenimento que você assiste assistindo essas séries aí japonesas de Tokusatsu. A gente fez aí uma análise de um episódio super importante que foi a dimensão da amizade ali do Jiraiya, e a gente, com o mesmo tipo de estrutura aqui, a gente vai trazer aí uma reflexão agora, olhando para o Jaspion e olhando para esse episódio número 23, que é o episódio Monstro do Século, aí fazendo aquela perguntinha ali para a gente refletir até o final do vídeo. O Jaspion, ele perde a luta contra o mal em um Monstro do Século? Só resumindo o episódio, pessoal, como é que funciona? O Jaspion, ele acaba conhecendo ali numa floresta o ex-domador de feras, o Yada, e a sua filha, a Yuriko. E ele acaba descobrindo que o Yada, ele esconde atualmente, lá na época do episódio, que ele está adestrando um monstro, mano, gigante, chamado Ken Sion, cara, que é um dos monstros mais famosos aí da série do Jaspion. O Jaspion acaba tentando convencer o Yada de levar a Yada para um lugar seguro. Por quê? Porque se por acaso ele cair nas mãos do Magaren ou das mãos do Satangos e o Satangos enfurecer ali o Sion, o Jaspion não vai ter o que fazer. Ele vai ter que fazer o quê? Vai ter que enfrentar o monstro e vai ter que derrotá-lo, nem que ele, para isso ele precise matar ali o Sion, mesmo ele sabendo que naquele momento, convivendo ali com a família do Yada, o Sion, ele tem ali um coração ou uma alma ali boa, meu. Então é por aí que a gente vai fazer a nossa reflexão do episódio. O que a gente pode comparar aqui, o que a gente pode observar? Primeiro, assistindo o episódio, o Sion, ele não é um monstro ruim. Ele acaba sendo encontrado ali numa caverna pelo Yada. O Yada estava andando pela floresta e acabou caindo aí nessa caindo ali numa certa região da floresta. Ele acabou se machucando, só que quando ele se dá em si, ele acaba encontrando o Sion totalmente machucado ali da perna, com um machucado bem grave. E ao invés dele atacar o Sion, ele acabou ali esmagando ali umas ervazinhas, passando ali na perninha do Sion para ele poder de repente ali melhorar do machucado. E o Sion, certo tempo depois, ele leva o Yada até uma caverna gigantesca, que é onde está o que? Tá a mãe lá do Sion, que acaba morrendo. Ela estava morta lá dentro da caverna. O Yada acaba fazendo o que? Abraçando ali o Sion para a vida dele. Então ele acaba cuidando do Sion desde pequenininho. Então o Sion, ele não é um monstro ruim, porque ele teve toda essa convivência, tanto com o Yada como com a filha dele, com a Yuriko, né? E assim seguiu a vida. Eles foram convivendo juntos. E o Yada ali foi, além de fazendo uma amizade com o monstro, ele foi também adestrando também o monstro. O Yada, qual que é a história do Yada? Ele é um ex-domador de feras, né, de circos, de espetáculos, essas coisas. Só que ele caiu muito no descrédito e ele perdeu ali o trabalho dele depois de uma tragédia que aconteceu com a sua esposa e depois de uma série de desastres que aconteceu ali por causa dele, por erros dele num espetáculo em específico. Ele acaba ficando recluso aí nessa floresta com a filha dele, e com o surgimento do Sion, é como se fosse ele restabelecer ali uma possibilidade de ele voltar a adestrar e voltar a fazer o que ele gostava, por mais que o Sion estava dentro da família dele, dentro de casa, né, vamos dizer assim.
né? E a Yuriko acaba formando uma grande amizade com o monstro, porque ela cresceu junto com ele. Então o Sion brincava com a Yuriko, a Yuriko brincava com o Sion, então era uma relação como se fosse quase de irmãos. Era uma relação de amizade mesmo, e de parceria. E a gente olhando principalmente entre o Sion e o Yada. Né? E uma outra coisa que a gente consegue observar muito importante também nesse episódio é a relação de gratidão e de família que há entre eles, né? E principalmente do monstro com a cunhada, né? E com a Yuriko, né? A relação de gratidão ali, o estabelecimento ali da relação de família, né? E a relação de paternidade, principalmente aí do Yada com o Sion, né? Ele não trata o Sion diferente da Yuriko, ele tem o mesmo apreço e o mesmo, vamos dizer assim, amor ali que ele tem pela Yuriko, ele tem também pelo Sion, né? É engraçado a gente ver isso daí no episódio. Só que qual que é o grande erro do Yada? É a ganância, meu. A ganância, depois, no transcorrer do episódio, por causa do Magaren, da tropa do Magaren, ele acaba recebendo ali uma proposta que ele não sabe, né, que estava tudo armado, para ele voltar a ser um grande domador de feras e ele passar como se fosse num programa de televisão, uma transmissão ao vivo, ali dele, tipo, fazendo números ali, fazendo números com o Sion. E com um monte de bolada de dinheiro envolvido, ele acaba crescendo o olho, ele acaba tendo ganância, ele aceita participar disso daí, só que ele não sabia que ia colocar o Sion, tipo, nos colos do Satangos, meu, com isso daí. E por causa da ganância do Yada, ele acaba, tipo, levando ali o Sion, o quê? Pra caminho da morte, porque o Jasper ia ter que enfrentar ele, não tinha jeito, meu, não tinha como. E se a gente observar lá no começo do episódio, se vocês lembrarem o que eu falei pra vocês, o seguinte, o Jasper ele avisa logo no começo do episódio, quando ele acaba conhecendo o Yada, que se ele precisar enfrentar o Sion, se o Satangos por acaso enfurecê-lo, ele vai ter que enfrentá-lo e ele vai ter que destruir. Por quê? Porque essa missão ela foi totalmente confiada para quem? Para ele, para o Jasper. O Jasper ele já tem conhecimento que ele foi escolhido por Deus para completar essa missão de derrotar o Satangos e de encontrar o Pássaro Dourado. Então, no começo da série, a gente vê que por mais que ele é meio atrapalhado, que ele já tem um senso de herói, agora, com o meio da série pra frente, ele já sabe que ele é escolhido aí de forma divina. Então ele sente o peso, mano, da responsabilidade dele. Então ele sabe que por mais que o Sion seja bom, se ele tiver que enfrentar o Sion, ele vai ter que dar cabo dele, não tem jeito mesmo. E lá no finalzinho do episódio, quando realmente ele está enfrentando o Sion de fato, e que ele, antes mesmo dele dar o golpe final, ele fala também, meu, ó, eu estou lutando pela justiça e pela paz do universo, por isso que eu peço perdão para você. Então, meu, não tinha jeito, não tinha jeito de, analisando a história por esse ponto, de salvar aí o Sion, né? Infelizmente, meu. Agora, se a gente poder analisar por que o Sion teve esse desfecho, por que ele morre no episódio? Porque se a gente for analisar outros episódios de Tokusatsu, do próprio Jasper mesmo, aliás, outros episódios do Jasper, a gente viu o Namagadera sendo salvo, né, no começo da série. A gente viu a mãe do monstro Gordon, além dela também ser salva, do próprio Gordon ser salvo também, e eles conseguirem viver ali a vida deles, vamos dizer assim, que em paz. E depois desse episódio aí do Jasper, o monstro do século, a gente viu aí na semana passada, inclusive, o episódio do Namagadeiras voltando a aparecer de novo na série, vindo aqui pra Terra para salvar o Coco. Ele foi enfurecido duas vezes, mano, duas vezes. Ele foi enfurecido lá no começo da série, duas vezes pelo Satangos. E nesse episódio do Jasper, que passou semana passada, o Jasper já estava enfrentando um monstro mó difícil de enfrentar. O Magaren ali e o Satangos tinha tudo para derrotar o Jasper. E deixaram de oferecer ali o Namagadeiras, porque seria dois monstros para enfrentar o Jasper. E o Jasper acabou sendo ajudado pelo Namagadeiras e depois derrotando o monstro. E aí depois a gente foi ver no outro episódio lá, o Dylion lá, tipo, com defeitos mecânicos lá e quase sendo derrotado.
Então por que tem essas diferenças? A gente viu o Jaspion, tipo, salvando monstros em outros episódios. A gente viu o Jaspion escapando de ser atacado por um monstro do mal e um monstro bom, que foi esse episódio aí que te assistiu com o retorno do Coco pra Terra, o Coco estando aqui na Terra. E nesse episódio que a gente tá comentando hoje, ele acaba, tipo, mano, simplesmente, desde o começo do episódio, parece que ele já tava decidido que ele ia ter que matar o Sion. Eu queria saber de vocês o que vocês acham, mano. Por quê? Principalmente nesse episódio aqui, por que ele acaba matando o Sion se ele já teve, tipo, oportunidades de fazer outras coisas diferentes em outras oportunidades na própria série? Porque pra mim, puramente é o quê? Escolha de roteiro, velho. Muita gente ouviu no Facebook, nos grupos do Facebook, principalmente nessas semanas aí que passaram esses episódios icônicos que eu comentei aqui, falando, inventando tipo várias teorias, só que pra mim é simplesmente, opção de roteiro, Pensa só, no começo da série, tinha que se estabelecer ali que o Jaspion era principalmente o herói do quê? Das crianças. Então não ia acontecer de repente, logo de cara, ele tipo matar monstro bonzinho, pegar lá o Gordon lá, que era uma cópia, tipo descarada do ET, e ele tipo também dá cabo do Gordon da mãe dele. Nunca, jamais que isso ia acontecer naqueles episódios. Agora, com o desenvolver da série, com ela ficando um pouco mais pesadinha, um pouco mais dramática, e principalmente depois do aparecimento do Pássaro Dourado, quase todos os episódios do Jaspion tinham uma carga um pouquinho mais pesada, tipo de drama, porque você tá levando ali tipo a história, o ápice dela, para depois ir pro arco final. Então, pra mim, ele salvar de novo mais um monstro, tipo nesse episódio do Monstro do Século, não fazia sentido. E como que os principais episódios que estavam passando eram episódios que tinham alguma coisa a ver com o Pássaro Dourado, e esse episódio aqui não tem nenhuma citação dele, não aparece o professor Nambara, não aparece as crianças lá, os filhos dele, nem nada, para não ficar um episódio tipo de encher linguiça, eles tinham que colocar o quê? Não, vamos colocar uma carga dramática, um negócio pesado no episódio, para ele ter o peso, para ele continuar tipo a dinâmica dos episódios que tinham vindo antes e do que os viriam na frente. Então por isso que eu acho que foi escolha de roteiro fazer o quê? Matar o Sion. Tanto é que se vocês forem ver lá, tipo o final do episódio, quando tá o Jaspion, a Anri, tá o Yada e o Yuriko lá fazendo condolências lá no túmulo do Sion, aquilo ali é uma das coisas mais dramáticas que tem no Tokusatsu, É uma das cenas mais tristes que tem. E outra coisa, se você observou bem, no final desse episódio aí, o narrador, quando ele tá narrando o final do episódio, nessa cena do túmulo do Sion, ele deixa muito bem claro, o Jaspion perdeu, cara, essa luta. Por isso que eu falo que ele perdeu a luta pro mal nesse episódio, porque ele deixa muito bem claro que o Satangos, ele não perdoa as almas puras, E aí termina com o Jaspion lá com aquela cara tipo de derrotado, e ele foi derrotado nesse episódio. Ele não teve que fazer, E nesse episódio aí, você pode ter certeza que o Magaren e o Satangos saiu totalmente tipo vencidos e fortalecidos, mas aí depois o Jaspion, ele acaba tomando o trilho ali de novo das vitórias nos próximos episódios, E eu queria saber de vocês o que vocês acham, matar o Sion foi realmente uma escolha acertada, pro episódio? As outras situações que a gente comentou ali, do Namagadeiras, do Monstro Gordon, também foi opções acertadas pro andamento da história, ou tudo é furo de roteiro, furo de história, que nem muita gente fala que o Jasper é todo cheio de furo aí dentro da história, coisa que eu não acho, Eu acho que é puramente escolha de roteiro para você conseguir dar andamento na série, Deixa seus comentários aí pra gente, curta o vídeo aí, e se você não é assinante do canal, assina o canal pra gente aí, pra poder fortalecer, hein? Forte abraço, falou!